coloquei já na plataforma, coloquei ontem à tarde, as atividades ali, os questionários, tá? Aqueles 2 questionários que valem 5 pontos, os 2 juntos, já estão disponíveis lá na plataforma, vão ficar abertos lá por 1 mês. Abriu ontem, né? Dia 23, vai ficar até o dia 23 de setembro. Tá? Então, vocês têm aí bastante tempo para fazer. Procurem tirar uma nota boa no questionário, porque como você tem 4 possibilidades de fazer o questionário, né? Se você for mal na primeira ou na segunda tentativa, ainda tem mais 2, né? Então não tem por que não se sair bem no questionário que estão lá na plataforma. Valem 5 pontos, né? Bom dia. Se alguém quiser tirar alguma dúvida aí do trabalho, da semana acadêmica também, para quem for fazer, fica à vontade, tá? Vamos começar aqui a discutir o assunto da aula de hoje. Já são quase 9h10, né? Primeiro a gente pode fazer uma pequena revisãozinha do que a gente discutiu na aula passada, né? Então, a gente viu na aula passada essas associações de resistores, né? São 2. Você tem a associação em série e tem a associação em paralelo, tá? Então, a gente discutiu essas 2 formas de associação de resistores e hoje a gente vai continuar aí dentro desse assunto. Então, a gente vai ver como é que se dissipa a energia num certo resistor, tá? Se você tem lá um resistor no circuito, a função dele é pegar a energia elétrica, né, do movimento dos elétrons e transformar aquela energia em calor, basicamente, né? Isso se chama efeito Joule. E a gente vai ver como é que acontece essa transformação de energia no resistor. Deixa eu aceitar quem está chamando aqui. Então, só para a gente relembrar aí, a associação em série é aquela que os resistores que você tem no teu circuito, eles estão sempre ao longo de um mesmo fio, né? Só tem um fio passando aqui por todos os resistores, ó, saindo da bateria, passando pelos resistores e retornando para a bateria. Então, isso é uma associação em série. Tá? E aí a gente aprendeu que para você estudar esse circuito, é geralmente conveniente a gente transformar esse circuito aqui um pouco mais complicado naquele circuito mais simples, né, que só tem um resistor. E a gente troca essa associação por um resistor equivalente, uma resistência equivalente, né? E aí, se a associação é em série, a resistência equivalente é dado pela soma. Então, se você sabe o valor dessa resistência, sabe o valor dessa, sabe o valor dessa, quando você soma as 3, no caso desse exemplo aqui, você encontra a resistência equivalente, tá? Então, essa é a regra quando a associação é em série. Mas a gente tem também a associação em paralelo, né? Que é essa aqui que está nessa figura daqui de baixo. Então, numa associação em paralelo, você tem a diferença aí que os 3 resistores estão conectados aos mesmos 2 potenciais, né? Ou seja, a diferença de potencial para os 3 é a mesma. E aí, nesse caso, a resistência equivalente é dada por essa regra aqui, ó, por essa fórmula, né? O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências que você tem no teu circuito, tá bom? E aí é sempre importante a gente fazer essa redução, né, essa simplificação do circuito mais geral para esse caso aqui mais hipotético, né, mais abstrato, para a gente poder determinar, por exemplo, a corrente total que passa pelo circuito e tal, tá bom? E aí, se eu quero saber qual que é a potência dissipada em cada um desses resistores aqui, aí eu tenho que conhecer a corrente que passa por cada um deles. De acordo com a lei de Kirchhoff, que a gente viu na aula passada também, a corrente I1 mais a corrente 2 mais a corrente 3, somadas, né, elas são iguais a essa corrente I total que sai aqui da bateria. Tá? Então, essa corrente I, quando chega nesse ponto que a gente chama de nó, ela se divide, né? E aí a soma dessas partes aqui, da divisão, tem que dar a corrente total que vinha lá da bateria. Tá? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. A gente fez aqui um exemplo, né?
alguns exemplos, acho que foram dois, sobre associação de resistores, são três, na verdade, né? E aí, para a gente continuar esse assunto, mais tarde a gente vai voltar nisso, né? Para fazer revisão, mas só para a gente concluir aí essa parte do conteúdo do segundo bimestre, a gente vai discutir aqui na aula de hoje a lei de Joule, tá? Então é o seguinte, ó. Aqui a gente tem a representação, né, de um circuitinho bem simples. Você tem a bateria, e aí da bateria sai a corrente que passa pelo resistor, né? Esquematicamente a gente representa dessa forma. O que acontece é o seguinte, quando essa corrente chega aqui no resistor, né, o que ele faz é pegar parte da energia que vem aí do movimento dos elétrons, que a gente chama de energia elétrica, né, e transformar essa energia em calor. Por isso que a lâmpada ela fica acesa, né? Porque ela esquenta, esse filamentozinho que tem aqui dentro, ela tem uma resistência muito pequena, muito baixa, é o tungstênio, né? Então isso esquenta muito. E aí, conforme isso vai esquentando, ele vai ficando incandescente, ele vai acendendo. Né? É assim que a lâmpada emite luz. Tá? Só que a maior parte da energia que a lâmpada usa, aí, na verdade, vira calor, né? Porque ela só emite luz depois que esquenta. Então, para isso aqui emitir luz, isso tem que estar uma temperatura muito alta. Tá? Então, a maior parte da energia do movimento dos elétrons que essa lâmpada rouba, na verdade, vira calor. Tá? Vira mais calor do que luz. Tá? E aí, isso a gente chama de efeito Joule. Então, esse efeito de transformação de energia, a gente chama de efeito Joule. E aí, associado ao efeito Joule, tem a lei, né, que é a regra matemática, né, que mostra como que esse efeito acontece. Tá? Então, a lei de Joule, ela é dada por essa regra que a gente está vendo aqui. Tá? O que é esse P? O P é a potência. Tá? Então, potência é a quantidade de energia que é transformada por segundo. Então, vamos dizer que essa lâmpada, né, ela pega 100 joules de energia do movimento aí dos elétrons e transforma em calor por segundo. Então, você tem uma transferência de 100 joules a cada segundo, né, de energia, de uma forma elétrica e uma forma de calor. Tá? Significa que essa lâmpada ela tem uma potência de 100 watts, né, porque a gente define o watts, né, a unidade de potência, como sendo a quantidade de energia transformada dividido pelo intervalo de tempo que dura essa transformação, tá? Então, se essa lâmpada pega 100 joules de energia e transforma de uma forma em outra a cada segundo, significa que essa lâmpada ela produz uma potência de 100 watts, tá? É isso que significa o watts aqui. É a quantidade de energia por segundo que é transformada. E aí, se a gente for analisar as dimensões físicas da DDP, né, da diferença de potencial gerada pela pilha, e se você for analisar a dimensão física de corrente, né, a gente sabe que DDP é energia dividido por carga. E corrente, a gente aprendeu aí há pouco tempo atrás, é carga por segundo, tá? Então, se você pegar energia por carga e multiplicar por carga por segundo, vai sobrar energia por tempo, né? Que é justamente a definição aqui de potência, a energia por tempo, tá? Então, uma boa definição para a quantidade de potência aí produzida pela lâmpada é dada por essa expressão que a gente está vendo aqui. Se você pegar a DDP da bateria, né, da pilha, e multiplicar pela corrente que está passando aqui pelo circuito, você vai ter uma medida da potência produzida por essa lâmpada, tá? Então, potência é DDP, tensão, né? A gente chama de tensão, ou DDP é a mesma coisa, vezes a corrente que está fluindo aqui no circuito, tá? Então, o watts, assim como o watts é definido como sendo joule por segundo, a gente também pode definir o watts como sendo volts, né, daqui da DDP, vezes ampere da corrente. Então, volts vezes ampere
é a mesma coisa que joule por segundo. É uma medida de potência. Ok? E aí, dada essa definição, aqui, ó, P igual a V vezes I, a gente pode reescrever isso de outras maneiras, que podem ser mais convenientes, dependendo do problema que você está resolvendo. Tá? Então, se a gente for lembrar aí da lei de Ohm, né, da primeira lei de Ohm, que a gente aprendeu há um tempo atrás aí também, há umas 2 ou 3 aulas atrás, né, a gente sabe que a DDP produzida num circuito desse tipo aqui, ó, é a resistência vezes a corrente, né? Essa é a primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Tá? E agora a gente está acabando de conhecer essa fórmula aqui da potência, que é V vezes I. Né? O P é igual a V vezes I. Então, se eu misturar essas duas equações, né? Essas duas fórmulas, eu posso reescrever essa daqui, ó, essa potência, né? De várias maneiras diferentes. Tá? Então, por exemplo, ó, se eu vier aqui nesse V, né, da potência, né, P igual a V vezes I, e trocar esse V por R vezes I, né, já que a primeira lei de Ohm diz que a tensão é a resistência vezes a corrente, então se eu pegar esse R vezes I e colocar no lugar de V, o que eu vou ter? Eu vou ter que a potência é R vezes I, né, o V, multiplicado por I. Tá? Então aparece I 2 vezes, eu multiplico um pelo outro, e é o quadrado. Né? Então, essa fórmula que está aqui, ó, P igual a V vezes I, se eu levar em consideração essa lei de Ohm, né, eu posso reescrever dessa forma que está aqui. P igual a R vezes I ao quadrado. Tá? Então, essa fórmula e essa, elas são equivalentes, elas significam a mesma coisa. Só que aqui eu coloquei a lei de Ohm, né, no meio dessa fórmula da potência, e aí eu escrevi de outra forma. Tá? Deixa eu aceitar aqui. Certo? Então, você pode tanto partir dessa definição, né, a primeira definição aí, que a gente vê, como você pode partir dessa expressão que está aqui embaixo, né, que deriva aí diretamente dessa definição. Tá? Então, aqui, entre essa fórmula e essa, não tem nenhuma diferença, elas são equivalentes. Aqui, a diferença é que a potência está escrita em termos da DDP, né, da bateria, e da corrente, e nessa outra fórmula daqui de baixo, essa potência está escrita em termos da resistência e da corrente. Então, se você tem no seu problema a informação de qual é a resistência que tem no resistor e de qual é a corrente que está fluindo no circuito, você pode usar direto essa fórmula sem ter que encontrar primeiro a DDP para poder calcular a potência, tá vendo? Então, essa fórmula daqui de baixo, ela é mais útil nesse caso, quando você sabe a resistência e sabe a corrente, mas não sabe o valor da DDP, tá? Essa daqui de cima é o contrário, né? Ela é mais útil quando você sabe o valor da DDP, sabe o valor da corrente, mas não tem uma informação já de cara, né, explícita, de qual que é a resistência que você tem no seu circuito, tá bom? E aí, além dessas duas formas aqui, de escrever a potência, você ainda pode escrever de uma terceira maneira, diferente, tá? É só, de novo, você partir aqui da lei de Ohm e observar que você pode escrever a corrente, né, como sendo a divisão, né, a razão entre a tensão e a resistência. Tá? Ó, se você pegar esse R que está multiplicando o I e passar para o outro lado dividindo, ó, o I é v sobre R, tá vendo? Tensão sobre resistência. Então, onde tem I aqui nessa definição, você troca por V sobre R. Ó. E aí, o que você vai ter? A potência vai ser V, né? A DDP, multiplicado por V sobre R, porque o I é a mesma coisa que V sobre R. Tá? E aí, se você multiplicar V por V, dá V ao quadrado, que é o que está aqui. Tá? Então, a potência ela também pode ser escrita aqui em termos da tensão, do volts, né, da voltagem, e da resistência, sem você precisar usar a corrente que passa pelo resistor. Então, você vê que tem 3 formas de escrever a potência. Numa delas, você usa a tensão e a corrente, e não usa a resistência, né? Você não precisa da resistência. Na terceira forma, você usa a resistência e a corrente,
e não usa a tensão, não precisa da tensão. Na terceira forma, você usa a tensão e a resistência e ignora, né, deixa de lado a corrente, tá bom? Então você vê que são três fórmulas que no fundo elas são equivalentes, né? Isso que está escrito aqui, tá? P igual a V sobre V ao quadrado sobre R, né? P igual a R vezes I ao quadrado e P igual a V vezes I são equivalentes, tá? É exatamente a mesma coisa. Então, de certa forma, o que importa mesmo, né, é a gente saber essas duas definições aqui, né? Essas duas regras, né? P igual a V vezes I e V igual a R vezes I. Tá? Quando eu misturo as duas, saem essas outras duas opções aqui também. Ok? E aí aqui a gente tem alguns exemplos, né? Tem as questões do Enem aqui. O Enem gosta muito desse assunto, né? De circuitos e tal, associação de resistores e potência e tal. Tá? Então, esse problema é uma questão de 2014, tá? Que diz o seguinte, ó, um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais conectadas a um gerador. O gerador é a pilha, o gerador de tensão, tá vendo? Tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada na posição A ou na posição B. De repente vale a pena dar uma aumentada aqui, né? Tá? Então, ó, essa chave aqui, né? Ela pode ser conectada no ponto A ou no ponto B, tá? Então, se a chave for conectada no ponto A, só essas duas lâmpadas aqui, né? São lâmpadas, né, que ele fala. A 1 e a 3 vão estar participando do circuito. Tá? Se eu ligo a chave no ponto A. Você vê que esse ramo aqui, ó, esse fio que passa pela lâmpada 2 fica solto, ó. Esse ponto ele fica livre. Então, ele não vai participar do circuito. Então, se eu ligo a chave no ponto A, eu só vou ter essas duas lâmpadas ligadas, tá? Agora, se eu ligo a chave no ponto B, aí eu vou ter tanto a lâmpada 1 e 3 ligada, como a lâmpada 2 também, porque agora a lâmpada 2 vai fazer parte do circuito, tá bom? Então, na primeira situação, quando eu tenho a chave ligada no ponto A, eu tenho só uma associação em paralelo. Você vê que essas duas lâmpadas estão associadas em paralelo, né? Porque o fio que sai aqui do polo positivo do gerador, quando chega nesse ponto, se divide. Então, uma parte da corrente vai para 1 e a outra parte da corrente vai para 3, tá bom? E aí, essa corrente que vai para 1 e a corrente que vai para 3 desce por aqui, né? E aí, quando chega nesse outro ponto, que é um segundo nó, essas duas correntes voltam a se unir. E aí segue aqui o fluxo aí do circuito, né? Então, você vê que essa lâmpada 1 e a lâmpada 3 estão associadas em paralelo, né? E aí, quando a lâmpada 2 participa do circuito, que é naquele caso em que a chave está ligada no ponto B, aí você tem, além dessa associação em paralelo, uma associação em série com a lâmpada 2, tá bom? Então, são duas situações diferentes. Na primeira, só tem associação em paralelo entre essas duas. Na segunda, além dessa associação em paralelo, você tem uma associação em série com a lâmpada 2. Tá bom? E aí, vamos ver o que ele pede aqui, né? Deixa eu diminuir agora um pouco. Vou diminuir. Tá, então, ó, considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1, eu estou falando da lâmpada 1, brilhará mais quando a chave estiver na posição. Tá? Então, essa lâmpada 1 aqui, ela vai ficar mais acesa quando a chave estiver na posição A ou na posição B. A gente tem que avaliar esse circuito aí. É uma questão até um pouco complicada, né? Que você tem que fazer algumas análises aí, de circuitos, né? Então, o que depende? Né? Do que depende o brilho da lâmpada? Depende da potência. Quanto maior a potência produzida ou gerada na lâmpada, mais ela vai ficar clara, né? Mais ela vai iluminar, tá bom? Então, eu quero analisar a potência que tem nessa lâmpada aqui. Eu vou analisar a potência com o circuito ligado em A, vou analisar a potência com o circuito ligado em B e vou comparar, né? Quando a potência for maior,
essa lâmpada vai brilhar mais, tá? Aqui a gente tem mais ou menos algumas informações, né? É interessante a gente já começar observando qual é a resistência equivalente em cada caso, tá? Isso porque depois, no final da resolução, esses valores aqui vão interessar, tá bom? Então, qualquer resistência equivalente, quando a chave está ligada em A, se eu ligo esse ponto no ponto A resistência equivalente é a associação em paralelo entre 1 e 2, né? Entre 1 e 3, né? E aí, como cada um vale R, então 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R mais 1 sobre R, significa que a resistência equivalente vai dar R sobre 2, tá? Então, é a resistência equivalente A, quando o circuito está ligado em A, tá? Se o circuito estiver ligado em B, qual que é a resistência equivalente total do circuito? Além de ter essa daqui, ó, a resistência equivalente da associação entre 1 e 3, essa associação em paralelo está em série com a outra, né? Então, você vai pegar R sobre 2, que é a resistência equivalente aqui que vem de 1 e 3, e vai somar com R, que é a resistência da lâmpada 2. Tá? E aí isso vai dar para você a resistência equivalente B, né? Quando a chave está ligada em B. Tá bom? Então, R sobre 2 mais R dá 3 sobre 2 vezes R, né? 1,5. Aqui em cima dá meio, somou com mais 1, né? Dá 1,5. Tá bom? E aí, voltando para a questão da potência, a gente tem que comparar, né? A potência da lâmpada 1 quando a chave está ligada em A com a potência da lâmpada 1 quando a chave está ligada em B. Tá? Então, se a gente for olhar, o circuito, quando ele está ligado em A, né? A DDP que você vai ter só na lâmpada A, aliás, só na lâmpada 1, vai ser igual à DDP total fornecida pelo gerador. Tá? Então, esse gerador aqui fornece uma DDP V para o teu circuito. Como no caso em que eu tenho a chave ligada só em A, essa parte aqui do circuito, né? Essa lâmpada 2 não participa, então a DDP que você tem na lâmpada 1 é a DDP total do circuito, tá bom? Que é a própria DDP-V aqui produzida pelo gerador. Agora, se a lâmpada estiver ligada no ponto B, se a chave estiver ligada no ponto B, aí a DDP total do circuito ela vai ser dividida em duas partes. Né? Tem uma parte aqui que está relacionada a essa associação em paralelo, e você tem uma outra parte de DDP que está associada ao resistor R2, tá bom? Ao resistor 2. Então, ó, a DDP só no resistor 1 na chave ligada em A é maior do que o DDP ligado na chave ligada em B, né? Se eu estou comparando só o que acontece no resistor 1, tá vendo? Porque no primeiro caso, a DDP no resistor 1 é o próprio valor V, tá bom? No segundo caso, a DDP no resistor 1, somado com a DDP no resistor 2, é que é o V, tá? Então, se você for comparar esse V1A com esse V1B, logicamente o V1A ele é maior do que o V1B, né? Porque no segundo caso você tem que dividir essa tensão V entre a parte em paralelo e a parte em série. No primeiro caso, não. Toda a DDP ela é fornecida para a parte em paralelo. Então, significa que a DDP no resistor R1, quando a chave está ligada em A, é maior do que a DDP no resistor R1, quando a chave está ligada em B. Tá bom? E aí, qual que é a potência dissipada, né? A gente acabou de ver que a potência dissipada, se a gente for olhar para essa fórmula aqui, ó, é a tensão ao quadrado dividido pela resistência, né? É a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, quando eu comparo a potência quando a chave está ligada em A com a potência quando a chave está ligada em B, eu tenho essas duas situações aqui. Tá? Ó, quando a chave está ligada em a potência vai ser a tensão no resistor R1 ao quadrado dividido por R. Só que essa tensão aqui, no resistor R1, como a gente viu ali em cima, vale V, né? Ó, V1A é igual a V. Tá?
E quando a chave está ligada em B, a potência vai ser V1B ao quadrado sobre R. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é comparar esses dois valores aqui, ó, V ao quadrado sobre R com V1B ao quadrado sobre R. Tá? Mas a gente sabe que V1B é menor do que V, né? Ó, V1B é menor do que V. Significa que a potência P1B, ou seja, a potência dissipada no resistor R1 quando a chave está ligada em B, vai ser menor do que a potência quando a chave está ligada em A. Tá vendo? Quando eu olho só para o resistor R1. Tá? Então, a potência em A é maior do que a potência em B. Tá bom? Então, olhando lá as opções que eu tenho para responder, né, eu sei que vai ser ou a letra C ou a letra E, né? Tem que ser uma dessas duas, tá? Porque ele está pedindo justamente, né, a posição que a chave tem que estar ligada para a lâmpada 1 brilhar mais. Então, a lâmpada 1 brilha mais quando a potência da lâmpada 1 é maior. Tá? E a gente acabou de analisar aqui o problema, né? E a gente concluiu que a potência da lâmpada 1 é maior quando ela está ligada em A. Tá bom? Então, a resposta ou é a letra C ou é a letra E, porque são as únicas duas que dão a opção de que a letra A, de que o circuito ligado em A é que vai fazer a lâmpada 1 brilhar mais. Tá? Então, resta a gente analisar o que está escrito aqui, né? Então, aqui ela diz que é a letra A, porque a resistência equivalente será menor nesse caso. Né? Quando a chave está ligada em a resistência equivalente é menor ou maior do que quando está ligada em B. Aí tem que avaliar, né? E a letra E diz o seguinte: pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso. Essa frase aqui ela nem faz sentido, né? Porque quem dissipa a energia, né, quem dissipa a potência, é o resistor. São as lâmpadas. São esse X aqui, né? Não o gerador, tá bom? Então essa letra E aqui ela tá errada, né? Esse texto não faz sentido. Então a resposta só pode ser a letra C, tá? A, a lâmpada a lâmpada 1, né? Ela vai ficar mais brilhante, mas mais acesa quando o circuito estiver ligado no ponto A, tá? E com isso a gente pode ver que a resistência equivalente, quando a chave está ligada em A, é menor. Né? É só a gente comparar essas duas observações aqui que eu fiz no início, né, antes da resolução. Ó, quando a chave está ligada em A, eu só tenho a lâmpada 1 e 3 participando do circuito. Então, a resistência equivalente é aquela resistência equivalente dessa associação em paralelo aqui. Tá bom? E como a gente viu no início, dá R sobre 2. Tá? Quando a chave está ligada em B, aí você tem a lâmpada 2 também participando do circuito. E aí a resistência equivalente é 1 meio, né? 3 meios, 3 sobre 2, né? Vezes R, tá bom? Então a resistência equivalente, ela é menor quando a chave está ligada em A do que quando a chave está ligada em B. Tá vendo? Então essa letra C aqui, ela está certinha. Ela diz que a lâmpada 1 brilha mais quando a chave está ligada em A, certo? Né? Porque a resistência equivalente é menor nesse caso, verdade. Tá? Então a resposta é a letra C. Aqui tem um segundo exemplo, que a gente vai discutir ele na semana que vem, tá? Eu só vou deixar vocês darem uma olhada aí, para quem quiser estudar o assunto, né? Na aula que vem a gente vai discutir a resolução dessa questão. Então aqui é o seguinte, é uma questão que parece muito difícil, né? É uma questão, é típica coisa do que o Enem gosta de fazer, né? Coloca informações demais aqui, é um texto bem elaborado, bem complicado, né? E aí, na hora de você fazer a resolução, a parte da conta é bem simples, é coisa bem fácil de fazer. A parte mais difícil é você entender o que ele quer que você faça, né? Então, aqui o problema diz o seguinte, a questão de 2010, do Enem também, tá? Que diz o seguinte, observe a tabela seguinte, que essa que está meio clara aqui, né? Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instrução fornecida pelo fabricante de uma torneira elétrica, tá? Considerando o modelo de maior potência da versão 220 volts da torneira,
foi inadvertidamente conectado a uma rede de tensão de 127 volts e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua potência máxima. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Então é o seguinte, você tem duas opções de voltagem, né? Você tem a torneira, que ela pode ser ligada em 127 volts, e a torneira pode ser ligada em 220 volts. Você tem essas duas opções. E para cada uma das duas opções, você tem dois tipos de torneira. Você tem uma que é um pouco mais fraca e uma que é um pouco mais forte, tá? Então, por isso que essa tabela aqui, ela tem 4 colunas, tá vendo? Então, eu tenho uma divisão aqui que está se referindo à parte de 127 e a outra divisão que está se referindo à parte de 220. E para cada uma dessas duas partes, você tem uma torneira mais fraca e uma mais forte, tá bom? E ainda você tem as divisões dentro de cada uma dessas duas possibilidades, né? Então, por exemplo, para a torneira de 127 aqui, a mais forte, ela tem 3 opções. Ou você está com ela desligada, né? É como se você tivesse com um chuveiro desligado lá, né? Ligado naquela opção que ele não esquenta a água, tá? E aí você tem morno e quente, tá? Então você tem 3 possibilidades ainda, tá? E aí o que se fala aqui nesse enunciado? Você pegou a torneira de mais potência, de 220 volts, e ligou na potência máxima, ou seja, quando está no quente, né? Tá? Então, essa torneira ela vai ter uma potência, se você olhar para essa tabela, de 5.500 watts. Tá? É esse número aqui que te interessa. 5.500 watts. É essa que é a potência da torneira que você vai estudar. Tá? Por que é essa potência? Porque você está na torneira de 220, a mais forte, ligada numa potência máxima, que é quando está no quente. Tá? Então é 5.500 watts, tá bom? E aí o que você quer saber é qual é o valor aproximado da potência que essa torneira vai fornecer, se ao invés dela ser ligada em 220, você pegar essa torneira e ligar em 127, tá? Ó, você pega a torneira de mais potência dessa versão de 220 volts, e ao invés de você ligar em 220, você liga em 127. Qual vai ser a potência que ela vai fornecer? Porque se ela for ligada em 220, está tudo certo. Então a potência tem que ser essa da tabela aqui, 5.500, tá? Mas se você ligar numa outra voltagem, aí a potência vai ser diferente. E aí o que se pede é para a gente descobrir qual que é o valor da potência que essa torneira vai ter se for ligada em 127 volts, tá bom? Então essa questão aqui ela vai demorar um pouco para a gente discutir, né? Apesar de ter a resolução, a parte matemática ser bem simples, né? Tá vendo? É pouca conta. A gente vai deixar para discutir essa questão na semana que vem, ok? Tem mais um outro exercício aqui que vocês podem dar uma olhada também. Na aula que vem a gente discute ele. Tá, então, só para a gente resumir, né? São funções. O que a gente viu aqui na aula de hoje é esse conceito de potência, tá? Dissipada num resistor. Então, se você tem uma lâmpada, um chuveiro ou uma torneira elétrica, né? Ligada numa fonte de tensão, esse aparelho ele vai estar transformando a energia do movimento dos elétrons, a energia elétrica, em calor, tá? Então, isso a gente chama de efeito Joule, e aí a regra matemática que especifica o efeito Joule, que é essa fórmula aqui, a gente chama isso de lei de Joule, tá? Então, por definição, a potência dissipada numa resistência é a tensão da bateria, da fonte de tensão, multiplicado pela corrente que passa por esse objeto, né? Por esse resistor, tá bom? Essa é a definição. E a gente viu que se a gente misturar essa definição com a primeira lei de Ohm das aulas anteriores, a gente pode reescrever a potência dessa forma, né? P igual a RI ao quadrado, ou então dessa forma aqui, né? P igual a V ao quadrado sobre R. São todas fórmulas equivalentes,
tá bom? A diferença é o que você está usando para calcular a potência em cada uma, né? Na primeira, você está usando a tensão e a corrente. Na segunda, a resistência e a corrente. E na terceira, a tensão e a resistência. Tá bom? Certo? Eu vou colocar aqui para vocês a lista de presença. Se alguém quiser tirar alguma dúvida aí do conteúdo da aula de hoje, fica à vontade. Se não, por hoje a gente está liberado, tá? E a gente volta na terça-feira que vem. Se alguém quiser tirar alguma dúvida do trabalho também da semana acadêmica, pode ficar à vontade. Até a próxima. Bom dia para vocês. Boa semana. Tchau.